Olá, irmãos. Estamos aqui em mais um PalavraCast. Meu nome é Everton. Estamos aqui com o pastor Ariston Júnior. É um programa poderoso, mais um programa. Vamos falar hoje de cura. Amém? A paz, pastor. Paz, obrigado, irmão Everton. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez no PalavraCast, né? A segunda vez. E é de um assunto que eu gosto de falar muito, que é cura. Eu sou apaixonado por cura. Então, vai ser uma bênção, eu creio que Deus vai estar operando. Você que está enfermo, eu creio que você pode ser curado nesse programa. Tem testemunho no nosso canal também, muita gente sendo curado online. Você conhece pessoas enfermas? Conhece pessoas doentes ou pessoas que querem ser usadas por cura, nós vamos falar de muitas chaves aqui. Então, compartilhe, ajuda aí esse programa a alcançar mais pessoas. Amém. Vamos começar com uma pergunta aqui, pastor. Quando que surgiu esse desejo, essa vontade de orar por cura, de ver manifestação de cura? Quando que brotou isso que você falou assim, não, eu quero, tenho esse desejo de estar orando nesse sentido? Amém. Eu estava pensando nisso, irmão Everton, que o início da caminhada cristã, quando a pessoa se converte, é muito importante. As primeiras influências da pessoa na fé vai marcar, às vezes, a vida toda da pessoa. Por isso que eu estava até pensando nisso agora há pouco. Como é preocupante que as igrejas não estão cuidando dos novos da fé, nos novos na fé. Muitas igrejas, infelizmente, não tem mais o discipulado. O crente tem que aprender sozinho, às vezes, no tranco e barranco, errando e acertando. Mas se tivesse alguém para orientar, para influenciar positivamente, seria muito importante. No meu caso, que eu me converti há 32 anos atrás, é, logo quando eu me converti, me deram um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo. Esse livro é tremendo, eu gosto muito dele, porque ali no livro fala de relacionamento com o Espírito Santo, mas também o Benny que escreveu o livro, fala de curas que começou a acontecer depois do relacionamento com o Espírito Santo, começou a acontecer cura através dele. E aí também, como Deus tinha um chamado, eu creio que isso também tem a ver com chamado, um despertamento espiritual. Meu pai na fé, meu pastor, ele tinha muito livro, e ele viu aquele jovem com sede, com fome, aí ele começou a dar os livros dele, e muitos desses livros que ele me deu para me ler, emprestou, eram os livros do Kenneth Hagin. Kenneth Hagin fala muito de cura. Ele mesmo foi curado com 17 anos, ele estava desenganado e foi curado. O livro Nome de Jesus, o livro Espírito Santo e seus dons, é, o livro Estudo da Fé. Eu li quase todos os livros do Kenneth Hagin naquela época, alguns eu li mais de uma vez. Então aquilo lá foi inflamando no meu coração cada vez mais. Outro livro que eu li também naquela época, acho que eu tinha um ano de convertido, eu peguei esse livro, chegou na minha mão, Curai enfermos e expulsai demônio, do T. L. Osborne. Ele me impactou também. Eu já queria sair orando pelos doentes da rua, que me impactou. Então isso foi me deixando cada vez mais apaixonado e sonhando e desejando ver as curas e os milagres. E nessa época você orava já por cura? Você começou a orar nessa época mesmo? Comecei a orar nessa época, mas sem muito resultado. Já começou a ter algumas curas leves, a pessoa com uma dor aqui, mas como eu falei, até eu fui convidado em um podcast para falar isso, eu cheguei a orar para o cego, mas cego não chegou, naquela época não foi curado. Orei por uma pessoa que não podia andar, que tinha um problema na medula, lá no Nordeste, uma criança. Não, deixa eu orar por você. Coloquei a mão na medula. Então eu comecei a orar, desejando a cura, desejando o milagre, mas naquele início eu tinha a fome, eu tinha sede, eu tinha o desejo, não tinha muito conhecimento e também não tinha muita unção, mas eu já estava orando pelos doentes. Amém. Aí, quando foi a chave que virou, que você viu que aconteceu algo, que você recebeu o dom, que você foi ativado? Qual foi o ponto que marcou? Ó, é interessante que o meu pai na fé, ele era muito usado na libertação. Então já acontecia comigo libertação de pessoas cativa, possessa, e algumas enfermidades são espirituais, são demônios, né? São espíritos malignos, espíritos de doença. Então já começou a ter um agir ali do sobrenatural, de libertação, não da cura. E também o meu pai na fé
tem uma época que ele começou a ser usado na unção. As pessoas começaram a cair no chão pela unção de Deus. Isso há quase 30 anos atrás. Então isso também começou a manifestar na minha vida de pessoas caírem na unção. Mas eu creio que o ponto-chave foi na transferência de unção, impartição ou compartilhamento de uma unção que eu recebi lá num congresso do pastor Randy Crack, eu gosto de falar isso. Ele estava fazendo uma escola de cura. Essa escola me ativou muito, porque ele estava ensinando, todo dia era aula de manhã, de tarde, numa igreja pequena, estava bem próximo do Randy Crack, de manhã, de tarde e de noite. De manhã e de tarde era aula e à noite era o culto. Então, ele transferiu a unção e também ensinou sobre como orar pelos enfermos. Ali, Deus começou a manifestar uma unção muito forte. Ali, assim, eu recebi a unção, a impartição em abril. E em abril não teve logo a manifestação, mas em agosto houve uma explosão de glória, de unção lá na igreja. Pessoas caíam, pessoas choravam, pessoas riam, pessoas... Teve um culto que foi tanto poder que saiu 20 irmãos carregados, sem conseguir andar, totalmente embriagado com o poder do Espírito Santo. Então já começou, quando houve essa explosão de unção, começou a acontecer já algumas curas. Milagres foi mais para frente, mas já começou a acontecer algo a mais, porque era algo muito forte a unção de Deus, a presença de Deus era muito forte na igreja. Amém, glória a Deus. Uma pergunta. Se no poder do nome de Jesus, você tem autoridade para curar, para que você precisa da impartição? Por que você precisa do dom? Se você já tem o nome de Jesus que você para curar. Isso. Que nem eu gosto de ensinar. Existem várias maneiras de orar pelos enfermos e ser usado na cura. Mas eu gosto de falar das três principais. Você pode ser usado na cura usando apenas a autoridade do nome de Jesus. Jesus, quando pegou os 70, depois os primeiros 12, depois dos 70, ele falou assim, estou dando autoridade para vocês curar os enfermos e expulsar o demônio. Algumas versões da Bíblia falam poder, mas no original é autoridade. Ele falou, estou dando autoridade para vocês fazerem isso. Então nós podemos ministrar a cura pela autoridade, nós podemos ministrar a cura pela unção, e nós podemos ministrar a cura pelos dons espirituais, que aí envolve dom de cura, dom da fé, palavra de conhecimento também pode. Eu vou até trazer uma palavra específica sobre a palavra de conhecimento daqui a pouco. Então, autoridade, unção e dons, poder de Deus. Mas respondendo a sua pergunta, entenda assim, autoridade, existe níveis de autoridade. Você, quando se converte, você já tem autoridade. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão o demônio, colocarão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Mas eu não falei que no começo eu orava para as pessoas e não tinha resultado? Porque o meu nível de autoridade ainda era baixo para aquele nível de milagre que eu precisava. E outra coisa, irmão Everton, a unção, quando se manifesta, é muito mais fácil acontecer a cura. O Kenneth Hagin gostava de falar isso. Uma coisa é você ministrar na unção e outra coisa é ministrar na autoridade. E quando a unção de Deus específica na área da cura se manifesta, é outra coisa. É como se fosse falar, o milagre fica mais fácil. As curas fica mais fácil. Porque é o poder de Deus em ação, é o poder de Deus tocando as pessoas. E algo interessante também que eu percebi nas pessoas. Na hora que ela recebe a oração e ela sentir algo, se você ministra na autoridade, só na autoridade no nome de Jesus, provavelmente ela não vai sentir nada. Mas quando manifesta a unção, só se você ministrar na autoridade e de repente manifestar a unção, ela vai sentir algo, sentir um fogo, sentir uma eletricidade, sentir algo poder. E às vezes a pessoa só acredita quando sente. Aí a fé aumenta. A fé aumenta da pessoa. A fé aumenta porque eu senti um calor aqui no lugar da doença, Deus está te tocando. Se ele não sentisse nada, Deus talvez já estava tocando também, mas só que quando ele sente, a fé dele aumenta. Ele fala, eu estou sentindo, pastor. Estou sentindo. Mesmo. E aí a fé dele aumenta e o milagre fica mais fácil de acontecer. Porque tem muitas coisas que a gente vê
que a pessoa não sentiu nada e de repente ela vem depois testemunhar, ó, fui curada, né? Muitas curas a pessoa não sente nada. Mas só que se sentia melhor para a pessoa, né? Mas tem pessoas que eu orei, eu falei, você sentiu alguma coisa? Não senti nada. E foi curado. Às vezes a cura é instantânea. Eu gosto de falar que o milagre é instantâneo e a cura é progressiva. Por isso que quando eu tenho o costume de orar, né? Você já esteve comigo no culto, né? Eu pergunto depois da oração, melhorou de 0 a 10 quanto? Que a pessoa fala, depois da oração melhorei 1. A pessoa pode falar, não melhorei nada. Não quer dizer que Deus não operou ou não está operando. Mas eu sempre pergunto, melhorou de 0 a 10 quanto? Eu falo, melhorei 2, melhorei 4, melhorei 10. Então, está sentindo nada. Então, porque às vezes é progressivo, às vezes há uma melhora ali na hora da oração e em alguns casos vai melhorando, melhorando até ficar 100%. Então, às vezes a cura é progressivo e o milagre é instantâneo. Já na hora, puf, aconteceu. Milagre. É bom de ver, né? Outro dia, só trazendo um exemplo que você falou, outro dia eu vi um pastor, ele orou por cura auditiva, o irmão não sentiu nada na hora, ele era bem surdo, ouvia bem pouquinho, e na hora de ir embora, ele me ligou, o genro dele me ligou falando, ele tá ouvindo, foi uma alegria dentro do carro lá, foi... Aí você vê, a cura foi progressiva, como você falou, né? Na hora de ir embora, ele tava dentro do carro ainda, ele me ligou pra contar a bênção, né? Ó, que benção. É, Então, na ida para casa. Isso, na ida para casa. Nesse caso foi o pastor Ronaldo Dias. Ronaldo Dias. Inclusive, eu vou até fazer uma pergunta a respeito disso. Eu recebi uma impartição do pastor Ronaldo Dias, mandar um abraço pro pastor Ronaldo Dias, a esposa Jéssica, pro meu pastor também, Bruno Simões, né? O seu pastor vai ficar com ciúme. Pastora Bruna. Então, eu recebi uma impartição do Ronaldo Dias e eu vejo que ele flui bastante em ossos. Já vi muitos milagres, né? Alguns, não vou falar muitos. Eu já vi alguns milagres nessa parte de ossos, nessa parte, vamos dizer, ortopédica, né? E o pastor Ronaldo Dias, eu já vi ele orando por cegos, por surdos e abrindo a visão, o ouvido, né? O pessoal voltando a ouvir. Inclusive, eu vi um senhor de mais de 80 anos, bem surdinho também, voltou a ouvir, foi uma alegria. E eu recebi essa impartição dele, vi alguns milagres, e só que eu orei por cegos, por surdos, e não vi. A impartição não é a mesma. Eu não estou recebendo desse homem de Deus, eu não teria que fluir nesses mesmos milagres, nessa mesmo dom, unção, não sei. A impartição gosta de falar isso. Impartição, transferência, cada um usa o nome. É você receber, só explicar rapidamente isso, né? Que às vezes a pessoa fala, mas eu estou transferindo de partir, eu vou ficar sem. Não, é uma cópia. É mais ou menos, eu estou com uma foto aqui no meu WhatsApp, eu mando uma foto pro Everton. Ele recebe a mesma foto, mas não saiu do meu, ainda está aqui. Então é uma cópia. Então você recebe a mesma coisa. Mas só que na unção, na transferência, na impartição, eu gosto de falar assim, a pessoa às vezes recebe em um nível menor, ele recebe menos do que o que está ministrando, ele recebe em um nível igual, ou ele pode receber num nível maior. Qual é o exemplo? Eliseu recebeu o dobro da unção de Elias, um nível maior. Então você pode receber um nível menor daquele que impartiu. Eu recebi a mesma unção e eu opero. Até o pastor Ronaldo Dias, um amigo nosso e mora aqui na região, eu perguntei isso, que ele recebeu a impartição do pastor Davi Fejoli. E eu falei, se você não opera do meu jeito, eu falei assim, não, ele parece que tem uma graça maior. Então ele reconhece que tem algo maior no Davi Fejoli, na questão da cura dos ossos, que o Davi Fejoli é mais cura dos ossos. Então, nós podemos receber num nível menor, nós podemos receber em um nível igual, ou nós podemos receber em um nível maior. Mas existe duas questões aí. Você recebe e algo a unção está dentro de você, mas só que ela ainda não se manifestou fora de você. E outra coisa, mesmo o pastor Ronaldo ou qualquer ministro que é usado em cura, ele ora por pessoas e tem pessoas que não é curado. Ele já orou por pessoas com problemas de cegueira e não foi curado. Né? Ele já orou por pessoas. Então, o que acontece? A quantidade que ele ora
influencia nisso. Faz de conta, você orou talvez por 3, por 4, e ele orou por 20, por 30, por 40, isso já faz a diferença. Isso aí faz a diferença. Então eu falo assim, eu já tive resultado. Por isso que os evangelistas, os pregadores, mostram o resultado. Fala assim, um cego foi curado, mas quantos cegos ele orou? Ele orou por 40 cegos e um cego foi curado. Então, isso faz a diferença, a quantidade. Por isso que eu gosto de falar também que quando você recebe a unção, para aquele que é ministro, para aquele que prega, para aquele que vai estar todo domingo, todo final de semana, tem gente para orar, fica muito mais fácil do que aquele que não tem pouco contato com as pessoas, que vai orar por poucos doentes. Então, aquele lá que está orando por mais quantidade de pessoas, vai ter mais resultado. Vai ter mais resultado. E fora a unção, você recebeu, vamos dizer que você recebeu no mesmo nível daquele que te transferiu. Está dentro de você. Mas aconteceu o que eu falei lá. Eu recebi a unção em abril, manifestou em agosto. Então está faltando apenas manifestação. Então, quanto mais você orar pelas pessoas e continuar na mesma fé, vai manifestar. E vai ter resultado. Mas a quantidade ajuda também. Você orar por, igual você quer o cego. Quantos cegos você orou? 4? 5? 3. 3? 3. Quantos Ronaldo já orou? 30, 40, 50? Ele tava de Uber, você tem problema? Deixa eu orar por você. Orar por todo mundo. Fogo. E no culto lá, só no culto de São Bernardo, que eu fui lá com ele, ele orou, acho que mais de 20 pessoas lá naquele culto. Então isso já ajuda essa unção se manifestar. O apóstolo Rodrigo Ramos fala isso, né? Tanto é que ele vai curando nas ruas, né? Ele vai nos hospitais, porque lá você vai aumentar, né? Esse nível, né? Porque você vai estar orando por muitos enfermos ali, né? Esse é o princípio. E é interessante, é algo muito interessante sobre a unção e o fluxo da unção e o fluxo dos dons espirituais. Diferente de talentos naturais, não sei, vamos dizer que a pessoa toca música, toca violão. Eu acho que ele ficar 3 anos sem pegar violão, ele talvez vai estar enferrujado, mas talvez 1 dia, 2 dias praticando, ele vai relembrar tudo e vai tocar. Mas só que no espiritual parece que há uma barreira maior. Eu vou dar um exemplo na pregação, que não tem nem a ver com cura. Eu fui em 2000, acho que no ano 2000, eu fui morar no interior de São Paulo. Meu filho nasceu em 2002, não, 2001. Meu filho nasceu em 2002. Aí eu fui morar no interior de São Paulo. Nesse ano, eu preguei 5 vezes no ano inteiro. Porque eu fui para uma igreja, foi interessante isso. Tinha uma igreja perto da casa da minha mãe, que era a igreja do pastor Edevani, um homem de Deus. E sempre quando eu ia lá na igreja visitar da minha mãe, ele me dava a oportunidade para me pregar, antes de morar na cidade. O pastor, filho da dona Dilza, traz uma palavra aqui. Eu ia. Mas quando eu fui morar lá em Nova Odessa, aquela cidade, eu conheci um pastor chamado Pastor Israel, que a igreja da minha mãe era 5 minutos de casa. A outra igreja eu acho que era meia hora andando, mas não tinha carro. Mas eu senti, junto com a minha esposa, que tinha que frequentar essa igreja mais longe. E essa igreja mais longe foi uma bênção para nossa vida, mas só que ele não dava oportunidade. Não tive nenhuma oportunidade quando estive lá 1 ano, nem para orar, fazer uma oração no microfone. Eu trouxe uma palavra nessa igreja para dizer que era da igreja num ponto de pregação. Num ponto de pregação e num culto que tinha no lar. Mas se eu contar, acho que não chega a 10, 6. Então eu fiquei enferrujado na pregação. Quando eu fui começar a pregar, depois eu fui morar lá no Rio Grande do Sul, parecia que eu estava emperrado. Então os dons espirituais, quanto mais você faz, mais flui em você aquilo. Então, na questão da cura, que nós estamos falando de cura, quanto mais você ora pelos enfermos, mais isso vai fluir em você. Mais vai fluir. Amém. Uma pergunta também, pastor. Você falou a respeito disso de você estar orando para estar aumentando, mas é possível você receber uma impartição hoje, você não flui em cura, você recebeu uma impartição hoje e amanhã você já está ministrando cura, fluindo? Entendeu a pergunta? A pessoa recebeu a impartição hoje e amanhã ela no outro dia? No outro dia ela vê resultado. Sim. Base nisso. A impartição é algo tão poderoso que é algo muito interessante. Eu falei que recebi em abril e manifestou em agosto, mas tem pessoas que manifestam no mesmo dia. Pode quando ele receber de manhã e à noite já está orando pelas pessoas. O Reinaldo
Book, eu acho que é assim que pronuncia ele, um grande evangelista que fez uma grande obra na África. Ele tem um livro chamado Coisas Maiores, baseado no que Jesus falou: se vocês crerem em mim, coisas maiores vocês vão fazer. E ele conta nesse livro que ele orou, eu acho que é nesse livro, que eu li alguns livros dele, que ele orou para uma pessoa. No final da cruzada, tinha acabado tudo, ele estava indo embora e aí estava no meio escuro, ele até levou um susto, estava lá escuro esperando ele, falou: ore por mim, eu preciso da sua oração. E ele orou por ele e disse que depois ficou sabendo notícia que ele estava sendo usado em milagre nas vilas, né, nos povoados dele. Então pode acontecer imediatamente, ou pode esperar um tempo, tá lá dentro de você e vai se manifestar depois, mas pode acontecer imediatamente. Por isso que, mas só que uma vez eu estava falando, eu estava até conversando isso com o pastor Ronaldo também, eu acho que no podcast dele, que eu recebi essa impartição que eu falei agora, lá no evento do pastor Randy Crack. Quem estava nesse evento do Randy Crack também recebeu algo poderoso, que já participou do nosso podcast que tem no meu canal, né? Marcelo Casagrande, um amigo nosso, pastor Marcelo Casagrande, apóstolo, né? Marcelo Casagrande, e ele é usado em milagre de uma forma tremenda e o testemunho dele é muito forte. Ele recebeu muito mais forte do que eu e já manifestou muito mais rápido e os milagres muito maiores do que eu. E o que Deus fez na vida dele. Mas só que eu gosto de falar, eu estava pensando nisso. Tem 100 pessoas lá. A pessoa entendeu o negócio da impartição. Eu sou um ministro e eu vou impartir. Tem 100 pessoas lá. E eu falo: receba a mesma unção que minha. Lembra que eu falei da impartição pode ser menor, pode ser igual e pode ser maior, né? Receba, 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 receba. Alguns lá vão receber menor, receber igual e maior. E alguns não vão receber nada. Por quê? Eu vou usar a frase do apóstolo Ricardo Costa. Ele diz que a impartição depende muito mais de quem recebe do que quem dá. Porque isso vem a ver com a fome, com a sede, com a busca. Então, tem ali pessoas que já estavam até jejuando, orando há meses, há anos buscando. Então, é diferente. E tem uns que estão ali: eu quero receber. Se receber, tá bom. Não receber. E faz diferença receber de vários homens de Deus, porque eu vejo que muitos caçadores de unção por aí. Você é um caçador de unção? Mais ou menos, né? Nem tanto. Olha, Mas você acha que faz uma diferença receber de vários ou de poucos? eu acho que faz diferença, mas eu acho que é bom a pessoa ficar focada. Por exemplo, eu quero ser. Tem vários homens de Deus que é usado em várias formas, né? Uns é profeta, uns é evangelista, é usado de forma diferente. Mas aí a pessoa: eu quero ser usado em qual área? Eu quero ser usado em cura. Então, eu vou procurar ministro usado em cura. Não que é errado buscar outras pessoas, mas quanto mais você buscar em ministro que é na cura, melhor ainda. Porque o meu foco é esse, cura. Eu até falei um dia desse na live. Se você quer ser usado em cura, foca em cura. Leia livros sobre cura, vídeo no YouTube sobre cura, treinamentos ou cursos, mentorias sobre cura, se a pessoa tem, transferência de homens de Deus usado em cura, porque esse é o foco. Se o foco é esse, então tenta receber de vários homens de Deus nessa área de cura. Não que receber do outro não vai ter problema nenhum, mas é energia, né? Você está tendo uma energia para buscar em homens e mulheres de Deus. Eu mesmo já recebi várias transferências de vários pastores, de cura sem ser de cura. Mas só que o meu foco é sempre cura. Mas eu já recebi de vários pastores, muita transferência de pastores brasileiros, pastores americanos, porque vem em congresso, né? Pastores de outros países. Já recebi muitas impartições e estou recebendo muito também no meu programa, no meu podcast. Ontem mesmo eu fiz o podcast com o apóstolo Sérgio Lopes. Eu falei: imparte aí pro povo aí. Aí ele impartiu e depois ele virou para mim: receba aí, começou a impartir para mim. Então eu tô recebendo muita impartição. Aleluia. E tem alguma doença, alguma enfermidade que você quer romper, que você ainda não viu no seu ministério? Você fala assim: não, Deus, eu preciso disso, eu quero. É interessante isso, né, o irmão Everton, que eu aprendi até eu gosto de falar
do pastor Randy, porque ele para você ver, duas pessoas na questão de cura que me ajudou muito e às vezes em algumas áreas se pensa até diferente, que é o Kenneth Hagin, que é os livros que eu li até hoje, e eu até indico um livro, você quer ler um bom livro de cura, tem um livro do Kenneth, todos os livros do Kenneth Hagin eu gosto, mas tem um livro chamado A Unção de Cura. Esse livro é tremendo. Então, e o Randy Crack. Randy Crack e o Kenneth Hagin me ensinou muito sobre cura. E tem outros homens de Deus, mas vamos dizer que eu absorvi muito desses homens de Deus. E eu aprendi com o Randy isso, né? Porque às vezes você não está acontecendo um tipo de milagre no seu ministério, algum tipo de cura, você se conforma. Ah, não, é que Deus não quer fazer. E aí o Randy Crack disse que começou a ver lá através da Heidi Beck, missionária, apóstola Heidi Beck, lá na Moçambique, mortos estão ressuscitando. Parece que no ministério dela, mais de 200 mortos ressuscitaram. Aleluia. Então, ele ficou pensando, para ressuscitar um morto, tem que ter um milagre no cérebro, que o cérebro morreu, né? Tem que ter um milagre criativo. E ele também, o Bill Johnson, começou a falar para ele que Deus começou a curar pessoas de doença na mente na igreja dele. Porque o Randy falava assim, nunca aconteceu uma cura de pessoas de doenças mentais no meu ministério. Mas ele já tinha visto cego, paralítico, surdo, mas doença mental ele não tinha visto. E aí ele disse que quando ele ajuntou o que acontecia com a Heidi Beck, o que o Bill Johnson estava falando que estava acontecendo na igreja dele, ele começou a orar para ver um rompimento naquela igreja. E aí ele disse que quando ele começou a orar para romper, ele disse que começou a orar andando na igreja, profetizando, jejuando, vai acontecer cura de doenças mentais. Deus fez. Ele fala que 3 pessoas foram curadas de doenças mentais. E aí, quando eu vi isso a primeira vez, eu falei assim, nós não podemos conformar, não está acontecendo, é porque Deus não quer fazer. Então, respondendo isso, eu falei dessa história, porque onde eu aprendi isso, uma das doenças que eu não vi ainda, que eu estou orando e fazendo campanha até na madrugada no canal, hoje vai ser até hoje, quando nós estamos gravando, né? Quando for pro ar já acabou, por cura de câncer. Ainda eu não lembro se aconteceu alguma cura de câncer no meu ministério. Se aconteceu, eu não sei, né? Às vezes porque nós oramos muito online, né? Hoje em dia, né? Mas eu não lembro presencial falar, ó, fulano estava com câncer sendo curado. Então, é algo que eu estou orando e jejuando para romper e eu tenho certeza. Agora veio até uma inspiração desse mim. Vai ter os maiores milagres de câncer, Deus me usando para a glória dele. Aleluia, glória a Deus. Vai ter um rompimento nessa área. Amém, glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, você falou que as transferências é muito importante. A gente sabe que o programa ele alcança lugares longínquos, né? Que talvez não tenham esses homens de Deus para impor as mãos nas pessoas. E essas pessoas que estão longe, que desejam ser usados em cura, ele tem outro meio deles receberem essa impartição, subir no monte, jejuando, de alguma outra forma? Como eles poderiam estar recebendo uma impartição se eles não têm esses homens de Deus lá perto para impor as mãos sobre eles? Ó, a impartição, a transferência, acontece o seguinte, tem coisas que a pessoa vai receber diretamente de Deus, jejuando, orando, subindo no monte, mas tem coisas que ele só vai receber através de outro homem. E eu gosto de dar o exemplo de Paulo. Paulo tem um encontro com Jesus, cai do cavalo, Jesus fala com ele, mas só que Jesus não encheu ele do Espírito Santo. Ele entra na casa e Jesus manda Ananias orar para Paulo ser cheio do Espírito Santo. Por que Jesus não encheu? Aí que tá. Jesus poderia ter feito tudo. Jesus já estava falando com ele, mas Jesus não deixou ele cheio do Espírito Santo. Jesus fala, Ananias, vai lá orar para o Paulo para ele ser cheio do Espírito Santo. Então, isso já é uma das provas da impartição. Porque tem coisas que você vai receber diretamente de Deus e tem coisas que você vai receber através de outro homem, de outra mulher. Não tem como. Mas a impartição, aí que tá. Você tem coisas que você vai receber só de outro homem. Mas se não tem esse homem, se não tem essa mulher para orar por você, lá na sua cidade, lá no seu bairro, lá no seu país, talvez alcance até outros países. Existe agora online, livros online, muita gente recebe. Eu gosto do testemunho de um pastor na África chamado Dag Wills.
O Dag Hills conta uma história, como ele recebeu a transferência de unção, ele se converteu e ele sentiu o chamado para ser pastor. Começou já com uma igreja, estava com 40 pessoas. E ele estava estudando para ser médico. E aí ele pegou as mensagens do Kenneth Hagin, ele pegou uma fita cassete do Kenneth Hagin. Você é do tempo da fita cassete? Já vi, já. Já viu? Já aluguei algumas. Já alugou? Não, tinha um vídeo cassete e tinha a fita cassete que é só de ouvir. Tinha umas em branco que você comprava pra gravar. Gravar, isso. Só os antigos vai saber o que é isso. Vai falar que eu não estou entendendo o que é isso. Então ele pegou a fita cassete e também, quando você colocava em alguns gravadores, né? Tem fita que tinha um auto-reverse, né? Que era o lado A e o lado B, né? E aí ela virava sozinho pro lado B, porque se não tivesse auto-reverse, você tinha que ir lá, virar o lado. Você é desse tempo? Sou. Você tá velhinho Do também. Walkman, né? Tinha um Walkman, Walkman, é verdade. Walkman. O pessoal nem sabe o que é mistério, é esse. E aí ele disse que colocou a fita do Kenneth Hagin e ele estava jejuando. E ele estava jejuando e colocou a fita, aquela mesma mensagem, indo, voltando. E aí ele disse que na madrugada ele dobrou o joelho para orar e ele viu saindo algo do lado do gravador e vindo assim, entrando dentro da barriga dele, e ele escuta uma voz: eu estou te ungindo com a unção de ensino. Eita, e ele diz que no mesmo dia, você falando se é possível no outro dia, isso foi na madrugada que aconteceu isso. No outro dia ele teve uma oportunidade de dar uma palavra lá, e ele disse que a palavra dele foi totalmente diferente. E essa unção de ensino fez ele escrever mais de 60 livros. Tem aqui no Brasil mais de 60 livros dele. Então, ele recebeu ouvindo uma fita cassete. Dá para você receber, se você se conectar, tiver fé, você pode receber através de livros. Hoje em dia a facilidade do YouTube, isso daí é uma benção, YouTube. Você ouvir mensagem, você pode receber transferência online. Isso tem pessoas sendo ativadas nas nossas lives, no nosso canal, que nós temos um podcast chamado Podcast. Tem testemunho de pastores sendo ativados online. Então, é possível hoje, e hoje tem essa facilidade. A internet ajuda isso. Porque a transferência, a impartição pode acontecer online. Entenda só, no YouTube ou na televisão é um portal. Quando você liga isso, você pode receber coisas boas e coisas ruins. Às vezes a pessoa abre o portal, quando a pessoa assiste pornografia, ele está recebendo uma impartição de demônio. Filme de terror, tem gente porque fica possesso com filme de terror, é um portal. Então, online, na tela do YouTube, seja pelo seu celular, na TV, você recebe. É algo muito forte. Tem um testemunho lá no Pernambuco, quando estava no Pernambuco, uma irmã fala assim: pastor, ore pela minha mãe. Minha mãe tem muitos. Minha mãe, uma jovem, uma moça. Minha mãe tem muito problema espiritual, perturbação. E aí ela um dia foi contar a história que aconteceu com ela. Ela falou assim: ó, meu tio estava morrendo, acho que de câncer, fase terminal. E ele era feiticeiro. Aí quando estava toda a família lá no Nordeste, tem assim, quando a pessoa já está indo, partindo, fica todo mundo na casa. Tipo, fica ali, todo mundo ali. Não sei qual o motivo, mas é um costume. Provavelmente esse costume lá. A pessoa está morrendo, fase terminal lá, e aí tudo já enche a casa de um monte de gente. Aí disse que estava lá a família, e a jovem falou para mim que de repente o tio dele falou assim: ó, fulano, vem cá, que era a mãe dela. Dá a mão para mim. Aí ela deu a mão para ele, e ele falou assim: ó, tudo que eu tenho, eu passo para você. A mãe dela conta para ela que na hora que ele falou assim, tudo que eu tenho, eu passo para você, ela sentiu como se fosse da cintura para baixo escorrendo água. E a partir daquele dia, ela fala que a mãe dela nunca mais foi normal. O que ele fez? Ele impartiu, ele transferiu. Os demônios, ele era feiticeiro. E ele falou: o que eu tenho, eu passo para você. E foi para ela mesmo, que disse que a partir daquela data a mãe dela nunca mais foi a mesma. Você vê que até os incrédulos já tinham esse conhecimento, né, da impartição, né? Interessante. Pode usar outros nomes, que tem vários nomes: transferência, partição, compartilhar. Eu gosto de falar também que é um compartilhar, mas acontece.
Acontece isso o tempo todo. É que o problema não é esse, é que tem igreja que não acredita, tem pastores que não acreditam, mesmo tendo vários textos, tem gente que não acredita. Mas isso é real. Isso é real. Amém. Pastor, a gente vê também que não basta também só a impartição, né? Tem que ter o conhecimento, saber orar, né? É, a respeito de. Eu vejo muitas pessoas não têm esse conhecimento da oração, começam a orar por uma coisa, já desvia o assunto, vai para outro lado. Mas quando você recebe. Deve ter muito. Tem, né? Muitas pessoas que têm o dom de cura, só que não sabe, por não saber orar, manifestar ali, não vê o milagre, né, pastor? É verdade. O conhecimento é tudo. O conhecimento é a chave para tudo. Porque mesmo quando você tem um conhecimento, vamos dizer, você pode ministrar já a cura, mesmo sem um dom, mesmo sem a impartição. Você já tem um conhecimento que Jesus falou: esses sinais seguirão os que creem. Meu nome expulsarão o demônio e orarão por enfermos. E quanto mais ele orar pelos enfermos, ele pode orar e não ter muito resultado, mas ele vai crescendo nesse entendimento, nessa fé e na autoridade, pela autoridade de curar as pessoas. A autoridade do nome de Jesus. E nesse nome é poderoso. Mas aí o que acontece? A pessoa fala assim, eu já vi pessoas chegando para orar: Senhor, cura ele se for a tua vontade. Então, quando você põe se for, é uma dúvida. Ele não tem certeza se é a vontade de Deus curar ou não. Então, como você vai ter fé? Porque lá em Tiago diz: a oração da fé salvará o doente. Eu falo, se for, eu não tenho certeza, é uma dúvida. Então, não é uma oração de fé, é uma oração da dúvida. O próprio livro de Tiago, capítulo 1, diz: peça, porém, sem duvidar. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é jogado por vento para lá e para cá. Então, se eu vou pedir duvidando, ele diz que não recebe. O Tiago fala lá no capítulo 1, fala assim: quem pede duvidando, não recebe. Então, primeiro ponto, a pessoa tem que ser ensinado o que a Bíblia fala sobre cura. Porque o que a Bíblia fala sobre cura, você tem que crer. E eu gosto de falar assim: existe promessas e decreto sobre cura na Bíblia. Salmo 103, versículo 3, está escrito assim: é ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara de todas as nossas enfermidades. Então isso é promessa. Promessa diz assim: ele cura de todas as doenças. Agora lá em Isaías 53, diz assim: verdadeiramente levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, isso já não é promessa, isso já é decreto. Ele já fez, ele já realizou, ele já levou na cruz do Calvário. Então, eu não preciso perguntar assim, ou se é a tua vontade cura. Não, já é vontade, é promessa e é decreto. Ele já fez. Essa enfermidade no povo de Deus é ilegal. Toda doença é ilegal. E se o povo de Deus tivesse consciência disso, quando viesse a doença sobre o corpo dele, não estou dizendo que o crente não fica doente, mas quando vem, você falar, você está ilegal, você tem que sair do corpo. Ontem eu gravei o podcast número 101. Então já no 101 lá no nosso canal, com o apóstolo Sérgio Lopes, ele falou interessante isso, que ele disse que praticamente a igreja dele não tem doente. Mas por quê? É, ele, ele viu muitos anos atrás que foi a Franci Hunter que ensinava sobre cura e milagre, um casal Hunter, que tem até um livro Curando os Enfermos. Eu acho que é isso o nome do livro deles. Aqui no Brasil tem Curando os Enfermos, desse casal abençoado. Foi na igreja do Timothy Dalton, acho que é isso. Aquele que escreveu o livro O Vinho Novo. Vinho Novo é melhor. Vinho Novo é melhor. É um clássico, esse Vinho Novo é melhor. Diz que ela foi na igreja dele, de uma igreja de 8.000 pessoas, e chamou os enfermos para frente. Veio 5, e 5 que não era nem da igreja. E ela falou assim: olha, eles não estão entendendo, Timothy. Eu acho que o nome dele é Timothy, se não está falhando a memória. E ele falou assim: não, é que eu ensinei meu povo a tomar posse da cura e como ser curado. Não tinha doente. E aí o apóstolo Sérgio Lopes disse que quando viu isso, jovem, falou: eita, impactou ele e falou assim: ó, quando eu tiver uma igreja, eu quero fazer a mesma coisa. E ele disse que é o que está ensinando agora. Então, qual é o problema? É a falta do conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se eu tenho a unção de cura,
Se eu tenho os dons espirituais, eu preciso ter o conhecimento como eu vou fazer, como orar, como chegar no enfermo. As doenças, você não precisa orar muito longo para a doença. Você vai curando, vai visitando. Quando você está ministrando pessoalmente para a pessoa, você pode falar para a doença ir embora. Hérnia, vai embora. Caroço, vai embora. Jesus nunca fez uma oração longa na Bíblia. Jesus é o nosso modelo. Ele falava: cego, veja. Paralítico, ande. Leproso, seja limpo. Lázaro, vem para fora. Ele falava. Amém. Outro dia eu vi um testemunho do pastor Luciano Subirá. Ele falava que ele estava sofrendo um ataque. Que ele estava orando para as pessoas e sofrendo um ataque do inimigo no corpo dele, né? E depois ele foi ter o conhecimento que aquilo era uma palavra de conhecimento que ele estava tendo. Que ele sentia as dores das pessoas e era só ele ministrar, né? Só ele. E você vê, aí depois ele começou a fluir em palavra de conhecimento, né, pastor? Isso é importante a pessoa saber disso. De repente, tem pessoas aí sentindo essas dores e não sabe o que que é, né? Acho que é o inimigo atacando, né, pastor? Eu vi um testemunho de um irmão assim. Um irmão, ele estava falando assim pastor, eu acho que eu estou sendo atacado porque eu estou orando pelos enfermos, mas é a palavra de conhecimento. Aí eu trouxe até escrevi aqui para lembrar, né, porque não esquecer, que às vezes você esquece, a palavra de conhecimento para explicar para o pessoal, porque lá em Coríntios 12, fala de 9 dons espirituais, e no meio pentecostal, que é um povo abençoado que trouxe os dons para o Brasil e para o mundo, né? O movimento pentecostal, um dos maiores do mundo, evangélico, cristão, não usa essa palavra de conhecimento, ele chama dom de revelação. Mas se você procurar na Bíblia, não existe essa palavra dom de revelação. Lá em Efésio, está escrito Espírito, Paulo ora para a igreja de Efésio, que ele seja cheio do Espírito de revelação e o Espírito de sabedoria. Mas ali ele não está falando de dons específicos. Aonde estão os dons? Estão em Coríntios 12, 9 dons. Aonde encontra o dom de revelação? Que os pentecostais falam, ele tem um dom de revelação, ele tem um dom de revelação. O dom de revelação se chama palavra de conhecimento na Bíblia. Porque não é o conhecimento adquirido pelo estudo, não é conhecimento de ler livro, não é conhecimento de você ouvir alguém ensinar. É um conhecimento sobrenatural. Isso é a revelação. Por exemplo, eu chego aqui e vou orar pelo irmão Everton, ou meu sem orar, Deus me mostra coisas que está acontecendo na vida dele, sem eu saber de nada. Está acontecendo isso e isso. Isso é revelação, palavra de conhecimento. Eu tenho um conhecimento de algo que eu não sei. Deus me traz conhecimento de coisas que estão ocultas. Isso é a palavra de conhecimento. E a palavra de conhecimento é algo tremendo na cura. E aí nós vamos falar como ela se manifesta, esse dom de revelação, que é a palavra de conhecimento. E às vezes a pessoa nem sabe que tem, que está tendo uma palavra de conhecimento, pensa às vezes que está sendo retalhado, que é um ataque do inimigo. Então a primeira maneira é o que você falou. A palavra de conhecimento se manifesta, eu anotei aqui 6, mas pode se manifestar mais, eu acho que tem um que até falou 9, mas 6. Primeira maneira que a palavra de conhecimento, o dom de revelação se manifesta é sentir. De repente você chega num lugar, e eu vou dar até um exemplo que aconteceu lá na igreja, onde de repente que eu não estou com dor nenhuma no meu corpo. E aí começa a doer muito forte meu cotovelo na hora que eu vou ministrar, na hora que eu estou na igreja. Então, provavelmente, alguém está com essa dor lá no culto, lá na igreja, ou no ambiente que você está. Teve uma época lá na igreja que eu pastorei em Ribeirão Pires, nós fazíamos um treinamento profético na prática, com o nome Vale dos Profetas. E aí eu orava para ativar a palavra de conhecimento, visões, revelações, e depois da oração, quando nós colocávamos uma pessoa sentada na frente da turma, dos irmãos, e aí nós pedia a Deus uma palavra de conhecimento, uma profecia, uma visão. E aí teve um dia que foi bem interessante, que aí eu falava assim, fecha os olhos e vamos orar, quando a pessoa estava sentada na frente. Aí quando acabava a oração, alguém viu alguma coisa, alguém ouviu, sentiu,
E aí tem uma irmã que falou assim, pastor, na hora que você começou a orar, começou a doer a minha cabeça muito forte. Na hora que eu comecei a orar, ó como manifestou a palavra de coisa. E ela disse, quando você falou amém, a dor acabou. E aí a irmã que estava sentada na frente falou, realmente eu estou com enxaqueca há 15 dias. 15 dias eu estou com essa dor. Então, ela teve na hora uma palavra de conhecimento da dor, que ninguém sabia. Ela não estava com... A irmã que disse que estava com enxaqueca não estava com semblante, que estava sentindo dor nenhuma. Nós ficamos sabendo ali naquela hora. Então, eu recebo muita palavra de conhecimento no meu corpo, sentindo. Tanto você pode sentir a dor, como você pode sentir as emoções. Tem gente que também não entende isso. Às vezes, cheguei lá naquele lugar, fiquei muito angustiado. Tava pesado. Estava pesado, o inimigo me atacou. Às vezes pode ser um ataque também, mas a pessoa tem o discernimento, mas às vezes porque alguém estava ali muito angustiado. Ali talvez alguém estava muito oprimido e você sentiu o que ela estava sentindo. Então você pode sentir no seu corpo e você pode sentir as emoções. Tem alguém que fala assim que uma missionária falou que sempre quando ia orar sentia muitas emoções da pessoa, tristeza, angústia, sentia. Então, essa é uma maneira de Deus. Primeiro, anote aí você, ó. Vou dar um estudo aí que eu dou no meu treinamento e eu vou dar para você. Primeira maneira que você recebe uma palavra de conhecimento é sentindo no seu corpo dores, na questão de dores, enfermidade, ou sentindo as emoções da pessoa. A segunda maneira que Deus dá a palavra de conhecimento ou dom de revelação, para vocês entenderem o que nós estamos falando, é através de visões e de sonhos proféticos. Então, sonhos proféticos pode vir palavra de conhecimento, pode vir revelação, visões. Eu recebo muito na questão visão interna. Existe a visão aberta e a visão interna. A visão aberta é igual você vê a tela de televisão. É uma visão aberta. Você vê uma tela, você vê fora de você. Quando você tem uma visão aberta, você não tem dúvida que recebeu uma visão aberta. Mas quando você recebe uma visão interna, é como se fosse um pensamento. Eu gosto de falar isso, eu dou um exemplo logo no começo, quando Deus começou a me dar a visão de palavra de conhecimento. Nós estávamos no monte, e aí cada um entrava no meio da roda, se ajoelhava, só homens lá, acho que tinha uns 15 ou 20 homens, aí entrava no meio da roda e nós começava a orar pela pessoa. E aí na hora que nós começamos a orar para o irmão, eu vi como se fosse um pensamento. Eu não sabia que era uma visão, uma palavra de conhecimento. Eu vi uma porta se abrindo. Mas aí na hora, como é algo tão sutil esse pensamento, que eu fiquei na dúvida, será que isso é meu? Será que isso é de Deus? Será que Deus está me mostrando algo? E eu fiquei naquela questão, será que é de Deus? Será que é meu? Aí quando eu estava pensando nisso, o meu tio, que era muito usado na revelação, falou assim, ó, Deus está abrindo a porta para você agora. E eu falei, opa, o que eu vi era de Deus. Mas eu não sabia, porque veio como se fosse um pensamento. Às vezes você está orando para alguém, vem um pensamento, você tem que ter esse discernimento. Às vezes esse pensamento está vindo uma revelação, uma palavra de conhecimento para aquele caso. A outra maneira, a terceira maneira que nós estamos falando, como vem a palavra de conhecimento, é impressão. Você tem uma impressão que é aquilo lá. Isso você tem muita impressão, é como se fosse uma intuição. Vamos dizer isso para vocês. Mas o que é uma impressão? É uma intuição de algo. Estou sentindo. É algo bem sutil também a impressão. Por isso que às vezes a pessoa descarta, né? Que às vezes, como é bem sutil, a pessoa não tem medo de se mover. Mas eu senti uma impressão de algo sobre o Everton. E aí é meio sutil, mas Everton, você está com esse problema? Ele falou, estou com esse problema. É uma impressão que eu tive. Às vezes você vê uma palavra em alguém, uma forma de ver a palavra de conhecimento. Você já viu, já fluiu, pastor? Dessa da viver não, mas eu conheço alguns amigos que vê a palavra assim, dor, suicídio, outro dia adultério. Eu testemunho a pastora Jéssica, a esposa do pastor Ronaldo Dias, ela falou que ela viu escrita nações, ela viu na parede, assim, ela estava orando por uma pessoa e atrás da pessoa ela viu escrito no ar, assim, acho interessante, né? Então, a palavra de conhecimento através de ler. De ler assim nunca apareceu para mim, não. Às vezes a pessoa pode sentir cheiro. Cheiro ruim, um cheiro bom. Cheiro ruim, muitas vezes, é que está mostrando que a pessoa está oprimida. Você vai orar por alguém, de repente sobe uma caatinga, não um cheiro natural.
que a pessoa não é a pessoa pedida. Ao invés de você orar, sai de perto. Né? Sai de perto. Mas é algo que não está num ambiente, de repente, na hora da oração explodiu aquele cheiro. Às vezes tinha uns lugares que nós ia orar, as pessoas falavam, estou sentindo cheiro de enxofre, estou sentindo cheiro de esgoto, estou sentindo esse cheiro. Muitas vezes é uma palavra de conhecimento, sentir o cheiro também. Mas nesse caso seria cura ou libertação? Se você sentir um cheiro ruim, é libertação. Libertação. Mesmo se a pessoa estiver doente, é sinal que por trás daquela doença é um espírito. E também, para falar a sexta forma de receber a palavra de conhecimento, é a palavra saindo espontaneamente da sua boca. Eu vou falar disso e eu vou falar como Deus me usa na palavra de conhecimento para a glória dele. Eu estava dessa forma, apareceu, eu acho que bem forte, aconteceu uma vez comigo, de repente sair algo que não estava pensando na minha boca. Pregando às vezes acontece isso, sai coisas espontâneas, a palavra de conhecimento de sair uma palavra que você planejou e que não planejou e saiu da sua boca. Eu estava num culto e chegou uns irmãos e falaram assim, pastor, ore por essa irmã que ela está ficando cega. Então, eu estava no púlpito, o púlpito era alto e eu me abaixei, fui pôr a mão nos olhos dela. Na minha mente eu pensei que eu ia orar assim, Senhor, visita. Eu nem pensei de ordenar, cegueira sai. Eu ia falar, Senhor, visita, toca nos olhos dela, que essa doença sai. Mas na hora eu pensei em falar isso. Mas o que saiu da minha boca saiu outra coisa diferente. Saiu assim, espírito de cegueira, sai dela. Eu até levei um susto. Mas na hora que eu falei, espírito de cegueira, sai dela, manifestou. Ela manifestou o demônio. E o demônio falou que estava colocando cegueira nela porque ela tinha se convertido há pouco tempo, para ela não ler a Bíblia. Eu estou pondo cegueira nela para não ler a Bíblia. Mas eu não tinha planejado, eu não ia falar espírito de cegueira. Eu tinha falar, Senhor, toca nos olhos dela. Então a palavra de conhecimento pode se manifestar muitas vezes assim, de sair uma palavra espontânea na sua boca. Que você nem planejou que você nem planejou falar. Então, eu falei 6 maneiras. Só você que está anotando, Deus pode te dar a revelação. Você sentir, você tendo visões e sonhos, você tendo impressão, você lê a palavra em alguém, sentir cheiro ou sair a palavra da sua boca. E aí, nesse tempo, eu estava prestando atenção como a palavra de conhecimento se manifesta, as revelações de uma forma diferente. O Randy Crack, quando ele está indo para o culto, às vezes Deus já vai dando a palavra de conhecimento antes de chegar no culto. Dor na perna, ele às vezes recebe em visões, ou ele sente no corpo, senti uma dor aqui, alguém vai estar com esse problema lá, não é minha essa dor. E aí ele anota, e quando ele chega no culto, muitas vezes ele chama, às vezes da equipe também, a equipe dele, quem recebeu a palavra de conhecimento, aí vai falando, quem está com esse problema vem para frente e ele ora. Ele mesmo fala que às vezes a palavra de conhecimento ajuda a ativar a fé da pessoa, para Deus me revelou, vou ser curado. A forma que Deus me usa para a glória de Deus é parecido com o Benihim. E aí eu lembrar só do Benihim, aí Deus me mostrou por que Deus me deu essa graça. O Benihim fala assim, Deus está curando por palavra de conhecimento alguém com problema na coluna, agora. Ele está tendo uma palavra de conhecimento, mas a cura já está acontecendo na hora que ela está revelando. É assim que acontece comigo, pela graça de Deus. Às vezes Deus me revela assim, Deus está tirando um tumor no seio agora. Deus me revelou que tem a doença e que já está curando a pessoa. E aí eu lembrava do Benihim, aí um dia Deus me fez lembrar de algo. Lá, 32 anos atrás, mais ou menos, eu assistia a Renascer, tinha uma TV chamada TV Manchete. Você é desse tempo da TV Manchete? Já vi, já. Você tá velho? Já tô entregando minha idade. Você já tá velho, cabelo branco. TV Manchete, ela tinha, a Renascer tinha um programa na TV Manchete. Eu acho que eu não lembro se transmitia. Eu sei que o culto, eles tinham 2 cultos na época, o culto das 5, que era dirigido pela Bispa Sônia Hernandes, e o culto das 7, que era dirigido pelo apóstolo Estevão Hernandes. E aí a Sônia Hernandes é usada dessa forma. Deus me fez lembrar disso, que Deus, ela dava a palavra de conhecimento e a pessoa era curada. Deus está curando alguém aqui.
E aí, quando Deus me fez lembrar disso, que num dia eu assistindo ela, eu falei assim, Deus, que bonito. Eu queria ser usado dessa forma. Eu nem lembrava mais disso. Deus me fez lembrar disso agora, que eu pedi uma vez vendo ela sendo usada, eu queria ser usado desse jeito. É algo lá atrás. Deus me fez lembrar. Então, eu creio que, não sei em partição ou não, mas um desejo. Aí acontece isso, flui a palavra de conhecimento nisso. Esses dons espirituais, a palavra de conhecimento ajuda a ativar a fé da pessoa. Eu estava pensando nisso. Vamos dizer que eu falo, ó, alguém está sendo curado no seio. E aquela mulher vem na frente e fala, ó, esse foi eu que fui curado no seio. Isso não vai ativar a fé dos outros que estão na igreja? Vai. Vai ajudar. Com certeza. Mas, pastor, eu vejo que tem uma grande barreira das pessoas irem na frente, né? Outro dia eu vi o apóstolo Marcelo Casagrande, teve várias palavras de conhecimento. Ele chamou as pessoas na frente, ó, quem tá com essa dor, com essa. Teve uma que ele insistiu muito, que ele falou assim, ó, no olho, quem tá com um problema no olho. São 3 pessoas. Ele ainda falou assim, foi uma só. E aí ele insistiu, não foi. A pessoa que foi uma moça, ela tinha entrado um ferro no olho dela. O olho dela dava agonia de ver, sabe? E ele orou ali e a moça começou a enxergar, mesmo com aquele ferro que tinha entrado, tinha danificado todo o olho dela, e ela voltou a enxergar pelo olho danificado. E depois do culto, foram procurar o apóstolo para orar por visão. Ele orou, né? Lógico, mas a visão não abriu. Você acha que pode ter faltado. É um ato de fé você ir lá na frente quando o apóstolo chama? Você acha que nesse caso, se essa moça que foi depois do culto, ela tivesse ido naquela hora que ele chamou, ela teria sido curada? Você acha que aumentaria a chance de ela ser curada ali? Eu vou falar assim que a igreja. Eu vou falar primeiro um motivo e depois eu vou fazer uma pergunta para você, o que você acha, para me responder. A igreja precisa ensinar os seus membros que quando o homem de Deus que está lá é um profeta de Deus, que na hora que ele está ali é um profeta. Independente se é apóstolo, se é um pastor, se ele está sendo um profeta, está sendo um mensageiro de Deus, né? E principalmente na cura, né, tem que seguir o que o mensageiro de Deus está passando a orientação. Se ele falar, vem aqui para frente, vem. Você falar, fica aí, ou se vem se ajoelhar, você tem que ouvir a voz de Deus através do profeta. Então, se a igreja não ensina, fala assim, ó, irmão, se a direção do profeta é chamar aqui na frente, então você tem que vir. Eu posso. Uma vez uma irmã falou assim, ó, eu posso ser curado aqui mesmo, se Deus quer me curar, vai curar aqui mesmo. Não é essa a direção. Deus está falando para vir aqui na frente para ser curado. Então, primeiro ponto é a falta de ensino. Mas o segundo ponto é falta de os pastores explicar isso. Ó, segue a orientação do profeta. Qual for a orientação ali, segue. Vamos cantar um louvor. Canta o louvor. Vamos ajoelhar, vamos fazer uma oferta agora. Então, seguir a orientação do profeta. E o segundo ponto que eu quero falar, mas eu quero falar por que você não acha que não ir, que eu vou falar o segundo ponto. Qual a pergunta? Por que as pessoas não vão? Qual a sua opinião? Que eu vou falar a minha opinião a segunda. Eu acredito que é um pouco disso que você falou, falta de conhecimento. Eu já vi pessoas falarem assim, se Deus quiser me cura aqui, isso é eu e Deus. E também tem a barreira da pessoa ter a vergonha de ir lá na frente. Não sei por que teria essa vergonha, mas as pessoas têm essa vergonha. Eu já teve casos de eu estar na frente. Aí eu pergunto, se alguém falasse lá na frente, eu falasse, ó, vem pegar aqui R$1.000. Não teria vergonha. Eu acredito que as pessoas não teriam vergonha. Não. Vem aqui, qualquer um que vem aqui primeiro vai pegar R$1.000. Será que não ia ter uma corrida? Ixi, ia ter. Ninguém ia ter vergonha ali. Ninguém ia ter vergonha. Aí que tá a lógica, tá vendo? A pessoa tem vergonha, mas eu falo que... É isso que tá acontecendo, vem pegar a bênção, né? É que falta de fé. Porque faz de conta, R$1.000 aqui, eu tô com R$1.000. Quem vir aqui primeiro pega. Será que não vai ter um atropelo? Sim, vai, com certeza. Eu acho que não precisa nem 1.000. Tô aqui com 200. Aí que acontece? Eu acho que também tem a ver com orgulho. E eu vou dar o meu próprio exemplo. A pessoa não vai falar, não, sou tímido, mas ele tem medo do quê? De passar vergonha? Vamos dizer que ele tem medo de passar vergonha. O medo de passar vergonha é orgulho. O medo de passar vergonha é orgulho.
Então, às vezes a pessoa, não, eu sou tímido. Mas você é tímido porque eu tenho medo de passar vergonha. Você tem medo de passar vergonha porque você é orgulhoso. Nós não queremos se expor. Mas por que nós não queremos se expor? Porque nós temos orgulho. É. E eu falo isso por experiência própria. Eu vou dar um testemunho que aconteceu comigo. Quando eu lancei o meu primeiro livro chamado Bênção Hereditária, um livretinho, e aí eu estava indo nas igrejas para vender e eu fiz o livro pela fé, sem dinheiro para pagar. Então era uma luta para pagar. Paguei a primeira prestação e estava para pagar a segunda. Então, naquele sufoco, tinha que vender os livros para pagar. E aí eu fui numa grande igreja em São Paulo, a igreja enorme, aqui tinha 2.000 pessoas. E aí o pastor foi bem legal, que ele nem me conhecia, assim, eu tinha alugado a chácara da igreja, né? Eu falei, pastor, com esse livro. E aí ele falou muito bem do livro, falou assim, tá aqui o livro Bênção Hereditária. Eu acho que ele falou uns 10 minutos do livro, ele não deu oportunidade para mim falar, mas o que ele falou foi melhor do que se eu fosse falar. Ele vendeu o livro, foi muito bom mesmo. Mas só que ele pregou depois, e aí depois ele começou a ter uma palavra de conhecimento. Tem alguém aqui que Deus está chamando aqui para o altar. Ele chamou algumas pessoas para o altar. Você que está com isso, está com aquilo, está chamando você para o altar, que ele quer tratar de você algo. E ele nem falou de pecado nem nada. Mas naquele momento que ele estava falando, está chamando você para o altar, era eu. Você sentiu? Senti, era eu. E ele sentiu também que era eu, ele sabia que era eu. Falou, vem aqui, ele insistiu, vem aqui. E aí o meu pensamento, mas se eu for no altar, olha o meu pensamento, os outros vão pensar que eu estou no pecado. E aí que não vai comprar o livro. Eu vai pensar que eu estou no pecado, eu não vou vender o livro. Eu estou precisando vender o livro. E ele insistiu, insistiu, eu sabia que era eu. E eu senti que ele sabia que era eu. Porque tem uma hora que ele veio numa direção, o púlpito era muito grande, né? A igreja grande. Ele veio assim, numa direção perto de mim. Vem aqui, ó, Deus está te chamando, Deus quer fazer algo. E não, ele não estava falando de pecado. Eu poderia falar, não, eu vou lá, eu vou me expor que ele está falando desse pecado. Não, não tinha falado de pecado. Ele falou, tem um obreiro aqui, tá? Era até uma coisa boa. Era algo que Deus precisa tratar. Naquele dia eu vendi bastante livro. Porque ele falou muito bem, a igreja é muito grande. Mas eu não vendi a quantidade de pagar a prestação. Aquele era o último dia para me pagar. O último dia, assim, no outro dia eu tinha que pagar a prestação e ia faltar dinheiro. E quando eu estava no carro, era um misto assim de... Vendi muito livro, não lembro se eu vendi 40 livros por uma noite, é muito. Mas um misto de frustração, porque eu sabia que o dinheiro não ia dar. E Deus falou assim, você não quis se humilhar? Você ia ver o que eu ia fazer. Forte, hein? Pode. Então, quem não se humilha, muitas vezes perde a bênção. Ou, talvez não perde a bênção, mas também não vê o que Deus pode fazer. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo ele vos exaltará. Você não quer se humilhar e muitas vezes você está perdendo o melhor de Deus. Então, você siga o que o profeta fala ali naquele momento. Profeta que eu falo, seja um título de pastor, de apóstolo, mas aquele que está sendo profeta, mensageiro de Deus. Se ele chamar aqui, vem para frente, vá para frente. É um grande ensinamento, né? Isso aí é importante as pessoas terem esse conhecimento para não perder a bênção, né? Para fluir, para estar na presença. Você vai? Vou chamar, eu vou. Se for comigo, se eu suspeitar que é comigo, eu já vou. Na dúvida, eu já vou. Para não perder, né, pastor? A respeito, pessoas, agora voltando um pouco, pessoas já de uma certa idade, como eu já conheci, pessoas, umas pessoas de mais de 70 anos que queiram ser usado em cura, que sempre teve o desejo, não tinha todo esse conhecimento, e agora assistindo Palavra Cast, né, ficaram com esse desejo de se movimentar em cura, tanto na família quanto na igreja ou por aí, né? Eles podem se mover mesmo depois de uma certa idade, tem idade para isso? Um novo convertido ou uma pessoa já velha na fé, assim, já na caminhada, pode se mover em cura também? Pode. Só que o novo convertido tem uma vantagem que ele não tem como falar.
estrutura, ele não tem. É tudo novo, né? O novo convertido já fala novo convertido. Então, tudo que for entrar na mente dele, na fé, por isso que eu falo, novo convertido é algo muito importante na igreja. O que você vai ensinar para esse novo convertido, ele está aberto para aprender, porque é tudo novo. Então, o novo convertido não tem barreira. Eu gosto de falar assim para alguns pastores que vai abrir igreja, que vem gente de outras igrejas, não que é errado você ter que receber, mas só que ele já tem uma estrutura na sua mente, ele tem vícios, ele tem vício não de pecado, de cigarro bebido, vício de comportamento, de como era feito na igreja dele. Ele vai falar, na minha igreja era assim. Ele já aprendeu daquele jeito. Então, aquela estrutura às vezes é difícil de sair. Então, para o novo convertido, ele se converte agora, ele mergulhar na cura, ele vai ter muito mais facilidade do que alguém mais experiente. Mas não quer dizer que o mais experiente não vai ser usado. Mas só que muitas vezes ele foi, vamos dizer, imagina a dificuldade, pense comigo. Ele foi 30 anos de um ministério que nunca aconteceu nenhuma cura. E tem isso? É possível, pastor? Infelizmente é. Eu fiz uma enquete numa igreja, no canal, quer dizer, no meu canal, que quando foi a última cura que aconteceu lá. E teve pessoas que falaram que nunca tinha acontecido uma cura na igreja dela. De 7 anos de igreja, de 10 anos de igreja, nunca aconteceu uma cura. Então, se ele vive num ambiente que nunca aconteceu nenhuma cura, nenhum milagre. Então, isso dificulta. Primeiro, ele já tem que lutar contra o ambiente que ele conviveu por 20 anos. Eu convivi em 20 anos e nunca vi nenhuma cura, nenhum milagre. Então, ele vai ter uma luta maior, mas é possível. O que ele precisa fazer? Ele vai precisar mergulhar intensamente, assistir testemunhos de curas, assistir testemunho de cura é algo diferente do que o ensino de cura. Testemunho de alguém que foi curado do câncer, um paralítico que andou, um cego que voltou a enxergar. Assistir esses testemunhos para ir entrando dentro dele. Hoje em dia tem a facilidade do YouTube, tem vários testemunhos de milagre, de cura. Mergulhar em ensino, pessoas que ensinam sobre cura, ler a Bíblia, as partes da Bíblia que fala de cura, principalmente lá sobre Jesus e os apóstolos, e livros sobre cura, aí isso vai moldando a mente dele de novo, para ele acreditar na cura e nos milagres. E as impartições, que nós já falamos bastante sobre impartição. Receber as impartições, mas ele precisa moldar a mente dele a crer na cura. Ele não viu acontecer, então ele precisa moldar que isso é possível. Porque a fé, tudo é possível que crê. Então, ele precisa moldar o seu coração para crer no sobrenatural. Porque aquele que passou 20 anos na igreja e nunca viu nada, ele tem uma dificuldade para crer. Se ele conviveu numa igreja que nunca aconteceu nada, então, imagine só, 2 ambientes. Tem alguém que está numa igreja que está acontecendo milagre direto. Sempre acontece uma cura ou outro tipo de milagre nessa igreja. 20 anos nessa igreja. Outro está 20 anos numa igreja que nunca aconteceu nada. Quem você acha que tem mais facilidade para crer? Quem vê, né? Quem vê. Quem vê. Eu creio que o milagre é para todas as igrejas. Eu fui pregar numa igreja, aqui em Mauá mesmo. Agora não lembro nem qual o bairro que o irmão que me levou lá. Uma igreja bonita, cheia de jovens. Acho que 100 e poucas pessoas. Aí o pastor, antes de eu dar a palavra, ele deu uma palavra lá. 10 minutos, foi 15 minutos da palavra do pastor. Uma palavra cheia de incredulidade. E eu sempre preparo uma palavra de fé. Eu sou um pregador visitante. Eu não vou lá corrigir a igreja. Eu já tenho isso comigo. Quem tem que corrigir a igreja é o pastor da igreja local. Eu vou lá para pregar sobre fé e sobre cura. E sobre unção. Unção eu gosto. Unção, cura e fé. Então, esses 3 temas é o meu. Unção, cura e fé. E aí Deus me deu, sempre eu oro antes para Deus me dar a palavra. Pode mudar ali na hora, mas eu oro para Deus me dar um esboço. Eu vou com esboço e prego com esboço ainda. E ali na hora Deus inspira, muda, pode acontecer qualquer coisa. Mas então Deus me deu uma palavra para falar sobre fé. O pastor falou 10 minutos, nada a ver com fé. E é claro que eu não vou corrigir o pastor da igreja local. Eu tive que, no começo da mensagem, eu tive que
falar mais ou menos, ele tá mais ou menos assim, o pastor, mas indo para outro lado. Eu tive que fazer uma reviravolta, porque 10 minutos antes da minha palavra, que era de fé. Então eu não poderia falar assim, ó, o que o pastor falou tá tudo errado. Aí a igreja é Aí eu fechada. tive que dar um jeito, assim, Ah, você tem muita experiência, eu falei assim, eu tenho que encaixar, não posso corrigir o pastor, é a visão do pastor, mas o meu pensamento depois que eu saí da igreja, e o culto foi uma benção. Deus operou lá, eu só vi o pastor, meu Deus, não sei o que, ele ficou impactado, eu vi que ele ficou impactado. Não sei se ele gostou ou não, mas foi algumas manifestações aham. diferentes, Forte. fortes. Aí eu não fui mais convidado lá para pregar lá, mas aí eu fiquei pensando assim, será que é isso que ele prega todo culto? Se é isso que ele prega todo culto, a igreja dele não tem fé. Nunca vai ter fé. Porque o líder tem que gerar fé. E a fé é um espírito. Então, se o espírito de fé, está lá em Coríntios, que a fé é um espírito. Então, ele tem que ter o espírito de fé para transferir a fé para os meus membros. E eu pensei, se ele prega isso todo culto, a igreja não vai ter fé. Eu tô trazendo um exemplo, você falou, quando eu conheci o pastor Ronaldo Dias, foi em Suzano. Ele chegou, foi na igreja lá, e ele falou, aí a pastora local lá falou assim, ó, eu trouxe um pregador aqui para orar por cura Só interior. falando, Ronaldo Dias é muito usado na cura e milagre. Milagre. Aí ela apresentou ele como cura interior. Aí quando ele subiu no púlpito, ele falou assim, ó, pastora, eu não vim orar por cura interior, não, é cura física mesmo, expulsar os capetas aí. E o pessoal não estava acostumado com isso. Quando falou que era por cura, realmente o pessoal não, é difícil ver cura numa igreja, né? Geralmente o pastor ora geral, vamos orar por Deus cura, e nem pergunta se a pessoa foi curada, as pessoas já voltam a sentar. O pastor ali, esses pastores que eu tenho visto de cura, eles oram por cura, determina e já perguntam na hora, foi curado? Não foi? Vamos orar de novo. E vai, né? É, E vê os milagres. Então, as igrejas não estão acostumadas com isso, né? não tão. Precisa ser ensinado. Então acontece o seguinte: você está acompanhando o pastor Ronaldo até um ano, ou menos. Não, menos, bem menos. Deu Mas já viu mais curas. muito. Eu posso te complicar aqui. Pode, né? Você já viu mais cura do que na sua igreja local? Já vi, já. Muito mais. Na local a gente vê assim, é, vê curas, não vê milagres. A gente Isso. ora por alguns irmãos, a gente vê que tem resultados, saem do hospital, ficam bom. São curas, né? Agora, milagres ali na hora. Mas você falou a chave agora. O ministro de cura, ele tem expectativa de ver cura. Eu já oro e já pergunto, você melhorou quanto? Eu estou com a expectativa que aconteça a cura. Quer dizer que todos é curado? Não. É, na escola de cura que eu falei no começo do Handicrack, que foi uma semana ele ensinando de manhã, de tarde, à noite era o culto. À noite eu nem participava do culto. Eu ficava só um pedaço do louvor, que o louvor era sobrenatural. Por causa que eu morava na época em Ribeirão e lá tinha, podia perder o último ônibus. Não tinha Uber. Aí eu participava de um comecinho do culto à noite. Então, uma semana aprendendo sobre cura, milagres, falando, foi algo tremendo. Mas a última mensagem, essa impactou. Ele trouxe a mensagem naquele ano, agora, vamos dizer, 22 anos atrás, 21 anos atrás. Meu filho tem 22 anos, foi 21 anos atrás. Ele trouxe a mensagem agonia da derrota. Ele começa a falar vários exemplos de pessoas que não foram curadas. É até um choque essa mensagem. Foi a semana toda ele falando sobre cura. E aí ele fala a mensagem da agonia da derrota. A Kathleen Kuhlman, pessoal que era pessoal curado na porta da igreja dela, antes de começar o culto, pessoas eram curadas em milagre de paralítico, cego. Tá, Aí o pessoal perguntava assim: e por que não são todos curados? E ela falava: eu não sei. Isso eu quero perguntar quando eu chegar lá no céu. Porque todos não foram curados. Então, é, mas só que o ministro de cura sempre tem a expectativa que aconteça a cura.
Essa é a chave. Então, se a igreja começa a orar pelos enfermos, qualquer igreja local, pode ser qualquer pastor, ele não recebeu impartição, não tem dom, mas ele começar a orar pelos enfermos, começar a orar, mesmo que não tenha muito resultado no começo, uma hora o resultado vai acontecer. Porque ele está gerando essa expectativa. Ele tem que pregar, ele não pode deixar essa expectativa morrer. Ele tem que pregar também, às vezes, sobre cura, para gerar fé no povo. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então, vira e mexe, ele tem que trazer uma mensagem sobre cura física. As igrejas não estão pregando sobre cura física. Só com um pregador itinerante que é usado em cura. Chama o pastor Ronaldo e ele vai trazer cura. Mas o pastor da igreja local, ele trouxe uma mensagem sobre cura física e orou pelos enfermos. Não estão acontecendo isso. Mas se de vez em quando ele está trazendo uma palavra de cura física e está orando pelos enfermos, vem aqui você que está enfermo, né? Vamos estar ouvindo. Isso vai gerando uma expectativa e com certeza uma hora, talvez no começo não vai ter muito resultado, mas uma hora já vai começar a ter, foi curado, foi curado, foi curado. Amém. Isso mesmo. Pastor, agora você quer fazer oração para... Não, eu quero fazer 2 orações, mas não agora 2 horas. Eu vou fazer uma oração por ativação da palavra de conhecimento, que ainda tem um tempo aqui, né? Aí depois no final quero orar por cura. Eu vou orar por cura no final e eu vou fazer uma ativação no final. Uma ativação que eu já fiz em outros programas, no nosso canal. Mas eu quero orar por a palavra de conhecimento. Tem um irmão que eu estudei, eu dei um ensino sobre palavra de conhecimento, mais ou menos o que eu falei aqui, mas de uma forma mais tempo, né? O ensino acho que deu 1 hora e tanto. Mas esses 6 tópicos que eu ensinei lá, e orei por palavra de conhecimento. Ele disse que no outro dia já manifestou a palavra de conhecimento. Ele acompanha nosso canal e está sempre, comprou nosso treinamento de cura. Eu quero falar para você, você quiser aprender mais sobre cura, também nós temos um treinamento de cura. É só você pôr no Google aí, treinamentodecuradivina.com.br. Aí você vai achar, ou vai lá no meu Instagram, Pastor Ariston Júnior, tá lá no link da bio lá no meu canal, no meu Instagram, né? Aí você acha o treinamento de cura, você que quer se aprofundar. Então eu quero fazer essa primeira oração da palavra de cura, mas eu quero falar depois da oração sobre o espírito de enfermidade. A doença vem de onde? É física, é emocional, é espiritual? Isso é muito importante as pessoas saberem. Uma pergunta antes da oração, pastor. Hoje, se uma igreja ela quiser os dons dentro da igreja, qual o caminho que ela pode seguir? Por exemplo, ela quer, não, hoje aqui na minha igreja não tem profeta, não tem ministro de cura. Eu gostaria de ver esses dons aqui na minha igreja. Qual o caminho que esse pastor que está nos assistindo, que ele pode seguir para ter essas manifestações do Espírito Santo na igreja? Então, tudo começa com o líder, né? Tudo começa com cabeça. Igual eu lembro uma vez que houve uma divisão numa igreja lá em Ribeirão Pires, num lugar lá. O povo, tinha um grupo que era avivado, né? Renovado, cheio do Espírito Santo, que estava nos dons, mas o pastor era tradicional. E aí ele falou, eles orando para o pastor se renovar, para ter o avivamento. Nunca teve a renovação que eles esperavam, porque o pastor era tradicional. Então, o primeiro ponto começa com a cabeça. O líder da igreja, apóstolo, bispo, pastor, ele tem que ter essa fome, essa sede. Então, ele mesmo vai buscar impartição, ele mesmo vai estar lendo sobre o assunto, lendo o livro. Primeiro ponto, ele tem que ter esse desejo dentro dele. Se ele não tem esse desejo, os membros podem ter, o grupo de louvor pode ter, o diácono pode ter, o presbítero pode ter, não vai acontecer. Se o pastor da igreja não mergulhar, os outros não mergulham. Deus respeita a autoridade. A autoridade daquela igreja é o pastor local. Então a igreja vai mover de acordo com o que ele move, do que ele crê, do que ele busca. Então se ele não buscar, não vai acontecer. Então vamos dizer que esse pastor quer. Pastor da igreja, alguns estão assistindo, querem. Ele vai ler livro, vai buscar impartição, vai estar mergulhando no assunto. O segundo passo é trazer homens que já ministram, homens que carregam unção. Traz o pastor Ronaldo, Marcelo Casagrande. Eu fazia isso. Na nossa igreja, que eu fui pastor 9 anos, uma igreja que cresceu muito,
Eu levei o Marcelo Casagrande várias vezes para fazer escola de cura lá, ensinar as pessoas como orar pelos enfermos, que é a parte do conhecimento, e impartir, transferir a unção. Ele, quando Você viu pessoas fluindo lá na sua igreja vi, depois disso? naquela época, eu falei uma vez para um novo convertido, que às vezes nas igrejas falam assim, não, quando você tiver mais experiente, coisa, eu falei assim, ó, você novo convertido pode ser usado na cura agora. E eu lembro do irmão Luiz até. Ele chegou lá na empresa e o amigo dele estava com, com um nódulo, um caroço aqui, do tamanho de uma azeitona. E aí o amigo dele ele encontrou, ele não saiu, o amigo dele estava triste. Por que você está triste? Ah, tô com isso daqui, tô com medo, eu vou ter que operar. E tô com medo que é bem aqui na mão, num lugar perigoso. E ele falou assim, você quer que eu ore por você? Ah, eu quero. Novo convertido. Mas nós Que ensinávamos sobre bênção. cura. É, quero. Aí ele falou, ó, vou pegar o óleo lá no armário e vou orar. Aí ele pegou o óleo, ungiu, orou. Aí no outro dia, o amigo dele, eita, aquele óleo é bom mesmo. Ó, foi curado. Ele pensou que era o óleo. O óleo é bom mesmo, o óleo é poderoso. Novo convertido. Mas Glória a ele Deus sabia pela vida que Deus dele. podia ser usado ele. Então, esse é um princípio. Você mergulha e chama pastores, chama apóstolos, que aí isso vai transferindo para a unção, que esses apóstolos, pastores, depende, se for um seminário é bom. Eu levava às vezes para fazer seminário, ensinar, que é o conhecimento. Quer dizer, um culto é às vezes só para ministrar a cura, né? Que também já é um ensinamento. Porque quando a pessoa está vendo algo acontecer, isso já é um ensinamento para ele. Oh, Deus está curando, é possível. Deus, Deus levantou um paralítico, um cego viu. Isso é um ensinamento prático, né? E também como orar para os enfermos. Então, primeiro passo, o pastor mergulha. Segundo passo, traga homens que carregam essa unção. Isso vai ativar de uma forma tremenda. Então, eu quero orar por você. E aí depois eu vou falar a origem das doenças. Por isso que como você vai orar pela doença. Então, vamos orar agora. Pai, no nome de Jesus. Queremos que aconteça uma impartição. Queremos, meu Pai, que o Senhor transfira o dom da palavra de conhecimento, o dom de revelação para todos que estão assistindo. Pai, no nome do Senhor Jesus, haja uma impartição poderosa, uma transferência poderosa, Pai. Que esse irmão possa ser cheio da tua presença, da tua glória, que ele seja tocado de uma forma poderosa e ele seja usado em curas, em milagres, em libertação, Pai. Pai, que o sobrenatural aconteça na vida dele. Pai, também te peço pela tua igreja do Brasil, desperta a tua igreja do Brasil para milagres, para cura, que aconteça um avivamento nessa nação. Oh, que aconteça um avivamento sobrenatural nessa nação. Em nome de Jesus, na vida dos pastores, apóstolos, bispos, missionários, profetas, evangelistas, aviva a tua obra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, E glória a Deus. amém. Bênção. Glória a Deus. Sentindo muita presença aqui, pastor. Tá. Eita glória. E a outra oração ainda vai ser mais forte. Amém. Eu queria falar sobre a origem da doença, irmão Everton. Já que nós estamos nesse bate-papo, falando sobre cura divina, sobre milagres, eu creio que Deus quer levantar o seu ministério. Quem está assistindo, o Everton, que é uma fominha de Deus, que nós conhecemos aqui, amigo nosso. Ó, o Everton está no caminho certo, Everton. Você comprou o nosso treinamento de cura? Comprei. Comprou do Ronaldo? Comprei. Comprou do Rodrigo Ramos? Comprei também. Onde eu vou ministrar, ele está lá muitas vezes. Ronaldo, onde vai ministrar, está lá. Comprei o livro dele também, do Rodrigo Ramos também. Comprou o livro do Rodrigo Ramos. Pastor Almir também me emprestou o livro dele do Randy Clark. Está mergulhando na cura. Então vai acontecer curas e milagres. Não tem como. Está no caminho certo. Então, uma das coisas que nós precisamos aprender é as doenças no meio pentecostal. Quando veio o avivamento pentecostal, começou ali na Rua Azusa,
com as línguas estranhas, e aí começou os milagres. A igreja, os dons se manifestaram muito forte no movimento pentecostal, no nascimento. Você que é da Assembleia de Deus, leia o livro Diário do Pioneiro. Se ler esse livro, você vai ser impactado. Você que é Assembleia de Deus, eu vou falar de novo, leia o livro Diário do Pioneiro, que é o nascimento da Assembleia de Deus no Brasil. Então, esse movimento pentecostal foi tremendo. Os dons espirituais, dom de profecia, dom de cura, milagres extraordinários. E no começo do movimento pentecostal, eles era radical em um ponto. Eles achavam que toda doença era do diabo. Então, se toda doença é do diabo, é só expulsar o diabo e a pessoa vai ser curada. Toda doença era maligna. E aí, com o tempo, meio pentecostal não tinha nem seminário. Hoje tem seminários, tem teólogos, grandes homens, grandes escritores do movimento pentecostal, livros de cura do movimento pentecostal. Tem um que eu comprei muito bom, que é de um pastor chamado Pelas Suas Pisaduras, um livro de cura muito bom esse livro. Pessoal, não sei nem se ainda é republicado, mas é um livro antigo. Então, aí vai mudando as visões. Qual é a minha visão sobre de onde vem a enfermidade? Nós sabemos que todo mal começou com o pecado de Adão, né? Deus falou, se você comer, vai morrer. Então ele já morreu espiritualmente e a consequência foi depois fisicamente. A Bíblia fala que Jesus chegou numa sinagoga e havia uma mulher encurvada lá. E Jesus falou que ela tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. Então, o problema daquele problema físico era um espírito de enfermidade. Em outra passagem da Bíblia diz que havia uma pessoa que era muda. E a Bíblia diz que Jesus expulsou o demônio mudo e a pessoa falou. Está escrito, expulsou o demônio e a pessoa falou. Então, o problema daquela pessoa era o espírito. Lá em Atos 10, se eu não me engano, no versículo 38, diz que Deus, Pedro está falando de Jesus, Deus era com ele que andou por toda parte, curando todos os oprimidos do diabo. Então Pedro fala que Deus usou Jesus para curar todos os oprimidos do diabo. Então algumas doenças são espíritos malignos. Então, o espírito maligno, você vai expulsar o espírito maligno. Tem algumas doenças que são físicas. Às vezes, sequelas de acidente, sequelas de má alimentação. A má alimentação pode deixar a pessoa doente. A falta de alimentação deixa a pessoa doente. Países que passam miséria, né? A pessoa não come direito. Então, a falta de alimentação deixa a pessoa doente e a má alimentação pode deixar doente. Uma vez eu orei lá no Rio Grande do Sul para uma mulher que tinha ficado cega, porque ela tinha sofrido um acidente no trabalho que caiu uma madeira na cabeça dela. E ela ficou cega da visão. Provavelmente essa madeira atingiu alguma parte do cérebro que tinha a ver com a visão. Pessoas que de acidente de moto, que põem pinos, não conseguem ter movimento dos braços, das pernas, sequelas físicas. Às vezes, pessoas que trabalham em lugar químico. Teve uma empresa que foi até multada aí, que muita gente ficou doente depois. Foi comprovado que era o ambiente de trabalho, porque não tinha segurança. Então, eles ficaram doentes físicos por um problema químico da empresa. Então, existe doença que é origem física por esses motivos que eu estou falando, mais ou menos. E tem as doenças de hoje. Sempre existiu, mas hoje aumentou muito mais. E eu creio que depois da pandemia eu tenho percebido que aumentou muito mais os distúrbios mentais e emocionais. Porque a pandemia gerou um medo muito grande nas pessoas de morrerem antes da hora, de perder os seus parentes, fora os que perderam. Então isso gerou um trauma nas pessoas muito grande. Porque a pandemia pode ter sido algo criado pelo laboratório, alguns falam, pode ser algo natural. Nós não sabemos por que veio esse vírus, mas nós sabemos a consequência do vírus. Atingiu a pessoa fisicamente, espiritualmente, muitos morreram espiritualmente, nunca mais voltaram para a igreja, emocionalmente, mentalmente. Então, as doenças emocionais geram doenças físicas.
Tem uma doença, a minha cunhada uma vez, foi a primeira vez que eu vi falar dessa doença, mas eu quero dar o exemplo dessa doença que atingiu ela. Ela, ela ficou com uma doença na pele, no corpo todo. Aí em dermatologista e alguma coisa, até descobrir que a doença na pele dela chamava psoríase. E eu nunca tinha ouvido falar esse nome. Talvez alguém que está assistindo aqui nunca ouviu falar. Você já ouviu falar? Já ouvi falar. E aí nós descobrimos que a psoríase é algo mental. Quando a pessoa passa num estresse muito grande, explode na pele. Então, vamos dizer, um problema mental, às vezes, problema mental seria Psicológico, né? psicológico, a pessoa muito estressada, num ambiente estressado, aí atinge muitas vezes a psoríase por causa do estresse. Então, para você ver, a mente atingindo o corpo. Então, muitos dos problemas são emocionais. Mas, por incrível que pareça, uma parte dessas doenças emocionais é por desobediência. Que desobedece a Jesus. Você sabe qual é? Desobedece a A Jesus? Jesus? Não. Chuta aí alguma coisa. Não sei dizer não, você. Não chuta nada. Não, não. Não, Arriscar, não. pensa em uma doenças emocionais e as pessoas desobedecem Jesus. Ah, não sei. Falta de perdão. Muita gente estão ficando doente fisicamente porque começaram doente emocionalmente porque não perdoaram. E Jesus mandou nós perdoar 70 vezes 7. Tanto que tem um pastor lá na Argentina que ele fala isso, que 70% das pessoas que são curadas na cruzada dele era no momento do perdão, que tinha um momento que ele trazia uma pregação sobre perdão e chamava as pessoas para perdoar. E na hora que as pessoas estavam liberando perdão, era curada automaticamente no corpo físico. Olha, ensinamento. 70% do ministério dele, um grande ministério lá na Argentina, que fazia cruzada para milhares de pessoas. Então, muita gente está ficando doente por problemas emocionais, mas muitos desses problemas emocionais seriam resolvidos se a pessoa perdoasse. Tremendo. Mas só que nós estamos encontrando crente amargo. Entenda só, amargura, a palavra da amargura é má água. Nosso corpo é 70% de água. A amargura é má água. Eu te pergunto aqui, se eu, aí no seu copo de água, colocasse uma gota de esgoto aí, você beberia? Não. É isso que a pessoa faz. Bebe da amargura e o seu corpo fica doente. A sua alma fica doente, o seu corpo fica doente. Por isso que muita gente, às vezes, melhora na hora da administração de cura, até curado. Mas a origem, a raiz, é a falta de perdão. E às vezes a doença volta, porque não foi resolvida a falta de perdão. As doenças voltam, às vezes, na pessoa que foi curada por causa de demônio, que é espiritual, aquela doença que quer voltar. O problema não é físico. O problema ou é emocional. Quando a doença volta, provavelmente a doença ou é origem emocional ou origem espiritual. O espírito voltou daquela doença. Ou a raiz do problema emocional não foi resolvido. Ela tem mágoa. Tem mágoa do pai, tem mágoa da mãe, tem mágoa do filho, tem mágoa da esposa, tem mágoa do marido, tem mágoa da sogra. Onde já se viu? Você deu risada por quê? Você tem mágoa da sogra? Não, jamais. Minha sogra A sua sogra é bênção? é Tem, benção, é tem mágoa da benção. sogra, do sogro. Onde já se viu? É. Tem uma vez um pastor estava ensinando, estava falando com minha irmã e a irmã falou que tinha mágoa de fulano, e eu falei assim, não, você tem que perdoar, coisa e tal. Ah, não, não perdoa, não perdoa. A irmã estava falando que não perdoava. E aí eu falei, como você vai orar, Pai Nosso? Que o Pai Nosso fala, perdoa nossas dívidas quando perdoa. Quando chega nessa parte do Pai Nosso, ela falou, eu pulo. Meu Deus, isso aí é um coração duro, hein, É pastor? duro. Ela diz, eu pulo, mas eu não perdoo.
Então, você acha que uma pessoa dessa não vai ficar doente? Já está doente. Ela já está doente emocionalmente. É. Mas isso não pode atingir o corpo físico? Pode. Entenda só, o nosso corpo. Até quando você vai ler livros seculares, eu gosto de ler muitos livros, eu gosto de ler livros. Se você quiser me dar um presente, pode me dar livro, eu gosto. E se quiser dar livro, estou estudando muito sobre sonhos. Já comprei um monte sobre sonhos, sobre profético, sobre cura, pode me dar. Entenda só, você, até no mundo, fala sobre frequência, fala de emoções positivas, negativas. Eles mesmos, você pega muitos livros seculares que eu estou lendo, eles falam isso. Alegria, gratidão, amor, a frequência lá em cima, vai deixar você saudável. Amargura, raiva, ódio, deixa você doente. Tudo afeta o corpo. Tudo afeta o corpo. O mundo já está sabendo isso. O mundo está sabendo agora, mas a Bíblia já fala isso faz tempo. Se você pegar e estudar bem, a Bíblia fala que não deixa a raiz de amargura brotar em você, que contamina lá em Hebreus. A amargura é tão grande que faz você se separar de Deus. Fala assim, não se prive da graça, deixando a raiz de amargura brotar em você. Está lá no livro de Hebreus. Eu sou privado até da graça de Deus. A graça é favor de Deus. Então tem muita gente perdendo o favor de Deus por causa de amargura e muita gente ficando doente. Primeiro começa nas emoções e depois no físico. No físico. Então, não importa o mal que a pessoa fez para você, eu falo isso para você. Não importa o mal, a violência, talvez até de morte. Você precisa perdoar. Porque quem fica doente é você. A falta de perdão, eu gosto de falar que no tempo antigo, quando tinha os impérios romanos, aqueles impérios que invadia e saqueava, e quando eles queriam matar alguém, eles eram mal. Igual hoje, muita gente mal, né? Mas eles matavam as pessoas torturando. E o que eles faziam? Quando morria alguém, eles costuravam o defunto nas costas. Por quê? E aí as pessoas, eles iam de um país para o outro levando o defunto nas costas. Porque quando começava a apodrecer a carne do defunto junto com a carne do outro, apodrecia junto. Então a pessoa morria viva, sendo comido, a carne apodrecendo. Era uma forma de tortura. A pessoa ia morrendo porque a carne dele ia apodrecendo junto com a do defunto. Eles colavam. Então quem não perdoa, carrega um defunto nas costas. Ele não está vendo, mas ele que está morrendo. Então falo para você, meu irmão. Se você quer ser sarado completamente, libera o perdão hoje, nem amanhã. Como que essa pessoa consegue vencer essa barreira, pastor? Ela não gosta daquela pessoa, não aceitou o que ela fez. Porque é difícil, assim, a gente falar, libera perdão. Não basta ser da boca pra fora, né? Você tem que perdoar do coração, né? É. Se a pessoa, vamos dizer que a pessoa vamos dizer que a pessoa é um mau elemento. Uma pessoa corrupta, né? Vamos dizer que um enganador. Alguém não confiável, vamos dizer assim. Uma pessoa não confiável. Então você tem que liberar o perdão. Mas não quer dizer que você precisa conviver com essa pessoa. Porque se ele não é confiável, se o caráter dele é esse, não é obrigado você conviver com esse caráter. O perdão é obrigado. Mas você não precisa conviver porque ele não é confiável. Então, é algo que a pessoa fala, eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Na parábola do rei, essa parábola é muito tremenda, lá em Mateus 18, que fala que o rei perdoou alguém que devia 10 mil 10 mil denários, acho que é isso que está escrito lá. Que o cara suplica, me perdoa, tá? E aí, quando ele sai do lugar, ele encontra alguém que devia 100, bem baixinho. Ele devia 10 mil e encontra alguém que devia 100. E às vezes fala essa palavra para ser muito forte o exemplo. E ele não perdoa a dívida. O cara fala a mesma coisa que ele, me perdoa, eu vou te pagar. E o cara põe ele na prisão, devendo 100. Aí a Bíblia fala lá, Jesus falando, que o servo do rei vê aquilo e fica indignado. Fala, ele acabou de ser perdoado de 10 mil e não quis perdoar esse de 100.
e fala para o rei, ó rei, aconteceu isso. O que aconteceu? O rei pega ele e prende ele. Fala, agora você vai ficar preso até pagar a dívida. E a Bíblia fala lá no final dessa parábola que ia ser atormentado por verdugos. É demônio. Você vai ficar preso porque você não quis perdoar sem. Quem é esse rei? É Deus. É que nós não temos noção que a nossa dívida era imensa. E Deus não me perdoou. Por mais mal que a pessoa faça por mim, e tem violências terríveis, tem pessoas que passou por violências terríveis, eu, graças a Deus, não passei por algumas pessoas que prejudicou, mas nem se compara com algumas pessoas que tiveram parente assassinado e outros tipos de violência, abuso, coisas horríveis que tem acontecido nesse mundo. Mas por mais mal que alguém tenha feito com você, essa dívida dessa pessoa, é isso que Jesus quer falar, ainda é menor do que a dívida que você tinha com Deus. Que ele levou na cruz. Que ele levou na cruz. E ele te perdoou. Você tem que fazer igual, perdoar. Então, o segredo é falar, não, eu tenho que perdoar, porque eu fui perdoado. Glória a Eu Deus. fui perdoado de uma dívida maior. Eu tenho que liberar perdão. E aí, faz de conta, se a pessoa não é confiável, mas eu não vou mais, eu não vou ter mais Não acesso. preciso confiar, né? Não O preciso fato de você confiar. perdoar não quer dizer que você vai Perdoar confiar, e falar né? assim, ó, não vou confiar, mas ele está livre. Pode ir em paz. Amém. Eu estou liberando você. Pode ir em paz, que eu estou liberando você. Pastor, uma pergunta a respeito dessas curas. Tem enfermidade que você olha, que você fala assim, não, isso é maligno, isso é espiritual. Tem alguma enfermidade que você conheça que fala assim, não, isso aí é espiritual, independente do... Não dá para saber, assim, no meu caso, não dá para saber porque algumas enfermidades, igual aquela mulher encurvada, né? Podia falar, isso é natural. Mas só que eu tento achar o histórico. Eu pergunto, quando começou essa doença? Como foi? Tem uma vez, às vezes no luto, vamos dar um exemplo, eu fiquei sabendo uma vez de uma notícia, a pessoa, ó, quando morreu fulano, no outro dia apareceu essa doença. Então é uma consequência emocional. Ou uma brecha o espírito entrou, ou emocional afetou. Às vezes no luto é tão forte a dor do luto, da perda, que tem gente que fica doente fisicamente. Então eu faço perguntas. Ah, como foi que começou? Quando aconteceu isso? Então, nessas perguntas, às vezes você já vai tendo um discernimento que aquilo lá é espiritual. Ah, aconteceu isso. Como é que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um desmaio. Mas acontece esse desmaio como? Então, nas perguntas, você vai descobrindo. Até o pastor Randy, ele fala de 5... Tem 5 perguntas que ele ensina lá para você perguntar, para você ter. Então, eu nem uso essas 5 perguntas, eu pergunto algumas coisas. Pela prática, você já vai entendendo. Então, nas perguntas, você já tem um discernimento. Opa, isso aqui está parecendo que é espiritual. Isso aqui está parecendo que é espiritual. Então, vamos orar de... se é algo físico, você ora de uma forma. Se é espiritual, é de outra forma. Então, está parecendo espiritual. É claro que num culto público, você que está ministrando, num culto que tem muita gente, às vezes você não tem tempo de perguntar assim, mais detalhado. Você pergunta qual é a sua doença, você pergunta algo mais rápido para ter a resposta. Mas se você está no individual, fica mais fácil. Você tem tempo, falar, e aí, como começou? E a pessoa explica. Quando você vai na casa da pessoa, tá você, ela ou a família, fala, aconteceu isso, aquilo. Isso, opa, aconteceu uma coisa aqui. Fica mais fácil você investigar, né? Amém. Investigar. Então, quero orar por cura e depois por impartição. Pode, irmão Everton? Pode, esse é o momento mais esperado aí. A impartição. Eu conheci um pastor que ele recebeu impartição pelo Podercast, pastor Cleviton. Cleviton, grande amigo, ele é uma bênção. Ele foi ativado. Para você ver, a vida do pastor Cleviton se viu como como falar assim, de eu entender o que o Podercast estava fazendo na vida das pessoas. Porque eu via o pessoal comentar, o Podercast eu não lembro, ele assistiu do Ronaldo, que foi do 24. Acho que o do Ronaldo, o primeiro que ele fez comigo, ele fez uns 6. Ele fez 24. Aí o Crevito falou que foi ativado com o Ronaldo, com o Thiago Ferraz.
Tiago Ferraz, ele disse que recebeu no carro, né? Que estava ouvindo lá. E aí, quando ele falou isso para mim, ele foi num evento meu, e eu falei, olha, Deus está ativando pastores. Porque uma coisa é os irmãos falar isso, coisa e tal, e não só ativando, ele levou para a igreja dele, e os jovens da igreja dele começaram a ser usados em curas e milagres. E eu falei, e eu vi a proporção que Deus está ativando o ministro, porque não que o ministro seja melhor do que os outros, mas só que o ministro tem influência sobre outros. Pode acontecer, se ele é líder de 100 pessoas vai ser influenciado. Sim. Se ele é líder de 200, se é 50, ele está influenciando outros. E às vezes ele tem canal, às vezes ele tem próprio Instagram, às vezes ele tem uma rede também grande online e influencia outros. Então eu vi que o nosso programa, para a glória de Deus, até vai lá no YouTube, Pastor Ariston Júnior, nós temos um podcast que gravei ontem, o número 101. Não sei quando que dia você vai estar assistindo esse, mas tem mais de 100 programas abençoados. Você já foi abençoado pelo programa? Já, muitas vezes. Conheci o pastor Ronaldo lá pelo programa. Você conheceu eu pelo programa? Pelo programa. Então vamos orar pela impartição, primeiro pela saúde, por cura, e depois pela impartição. Amém. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor possa estar curando os enfermos. Nós repreendemos agora toda infecção, toda bactéria. Nós repreendemos todo caroços, hérnias. Nós repreendemos agora todos tumores malignos, todos os tumores benignos, nódulos, saia no nome de Jesus. No nome de Jesus, toca o sangue, curando de hepatite, leucemia, lúpus, anemia, vai tocando na cabeça, vai tirando todo o mal, toda a opressão. Se essa doença é um espírito de enfermidade, que sai agora. Se essa doença é emocional, cura as emoções. Pai, no nome do Senhor Jesus, se essa doença é física, de um acidente, de alguma sequela, de algo, o Senhor possa estar trazendo a cura de uma forma poderosa e essa pessoa possa estar sendo curado, Pai. Papai querido, em nome de Jesus, nós determinamos uma unção de cura. E que no nome do Senhor Jesus, aquele que tem fome, Pai, aquele que tem sede, aquele que tem desejo de ser usado na cura divina, o Senhor possa estar impartindo uma unção poderosa. O Senhor possa estar transferindo uma unção poderosa de cura. E essa pessoa, este homem, essa mulher possa ser levantado na terra com autoridade, com poder, com unção. Essa pessoa possa ser levantada de uma forma poderosa e todos possam saber que só o Senhor é Deus, que o Senhor continua operando na terra, que tu és um Deus de milagre, um Deus do sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus, vai recebendo a unção do Espírito Santo aí agora, vai recebendo o poder do Espírito Santo aí agora, como onda de eletricidade, como fogo, receba um batismo de fogo, o fogo de Deus das plantas dos pés à cabeça. Receba aí fogo de Deus agora, receba aí fogo de Deus agora, receba fogo de Deus aí agora. Oh, eu vejo alguém sendo curado das cordas vocais agora. Existe um problema nas suas cordas vocais. Deus está te curando agora. Eu vejo você com problema na coluna, bem aqui, perto da nuca. Algo aí que está infeccionado. Deus está te curando agora. Tumores nos seios estão sendo desaparecidos agora. Está desaparecendo agora. Em nome do Senhor Jesus, pessoas que estão com tendinite na mão direita. Você está sendo curado agora. Tendinite na mão direita. Você não conseguia pegar peso. Sua mão doía, você está sendo curado agora. Joelho direito está sendo curado agora. Coluna, eu vejo uma coluna igual a um S sendo endireitada agora. Coluna está sendo endireitada agora. Receba a sua cura e o seu milagre agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória E a amém. Deus. Glória Amém, a Deus. Deus. Aleluia.
Deixa aí seu comentário, se você foi curado, né? O que você sentiu nesse momento da oração, né, pastor? Deixa os testemunhos aí. Se você sentiu fogo, às vezes a pessoa sente o local que está a enfermidade, sente calor, sente como se fosse um fogo, um calor. Amém, glória a Deus, tremendo. Obrigado, irmão Emerson. Amém. Everton. Everson. Você já orou pela impartição, tudo junto, né? Tudo junto. Amém, glória a Deus. Estamos encerrando mais um Palavra Cast. Quase que não sai. Mais um Palavra Cast. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe, pastor. Amém, obrigado.